Boa noite, queridos. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. O título dessa pregação é O Deus da Ressurreição. João, capítulo 11. O assunto que eu vou abordar trata todo o capítulo 11, mas nós não vamos ler todos os versículos, porque é bastante. Mas eu vou comentar apenas alguns, tratando esse tema, que é a questão da ressurreição. Vamos orar primeiramente? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te louvo mais uma vez por estarmos aqui e quero te agradecer pela graça que nós temos de estarmos diante da Tua Palavra, de sermos ministrados pela Tua Palavra. Deus, a Tua unção, o Teu poder, a presença do Teu Espírito em nossas vidas e nesse lugar, Deus, se manifeste, Deus, trazendo sobre cada um de nós toda a luz necessária que nós precisamos para compreender, para encarnar, Deus, a verdade da Tua Palavra em nossas vidas. Somente o Teu Espírito tem tamanho poder de gerar em nós vida e transformação por meio da Tua Palavra. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se me perguntassem uma outra razão pela qual o cristianismo difere das demais religiões, quando se coloca em xeque, vou acreditar na possibilidade da existência de Deus, mas então qual religião crer? Em qual religião, qual Deus acreditar? Em qual religião seguir? E aí, diante de tantas religiões, a ressurreição, a crença na ressurreição é o que difere o cristianismo de todas as demais religiões da face da terra. Todas as demais religiões da face da terra é apenas o cristianismo que anuncia essa questão da ressurreição. Na sua grande totalidade, as religiões têm na reencarnação a sua crença fundamentada, isso principalmente as religiões do Oriente, as religiões afros, a grande maioria. E aí as outras religiões, como o islamismo, por exemplo, não acredita necessariamente na ressurreição, mas crê com certeza numa vida eterna após a morte, mas não no aspecto da ressurreição como a gente acredita. Então todos nós aqui dentro, de alguma forma, sabemos muito bem o que é a morte, a gente lida com ela todo o tempo, todos os dias. E a gente vê isso na internet, na televisão. Às vezes nós precisamos lidar com isso quando isso acontece dentro do nosso círculo familiar ou de amizades. E aí, esse é o ponto também que difere. Quando eu já fiz velórios de não crentes, porque a família não conhecia nenhum padre, não conhecia nenhum pastor, e eu era a única pessoa como referência que tinha para dar uma palavra nesses velórios. Então eu fiz velório de ateu, fiz velório de espírita, fiz velório de macumbeiro, né? Do quê? Pagodeiro? Não, isso eu me nego. Brincadeira, nunca fiz. Mas se fizer, eu vou lá e até... Vocês viram que eu sou bom de pagodinho, né? Você está rindo de verdade ou está sacaneando com a minha cara aí, ô palhaço? Então, já fiz esse tipo de velório e é complicado, porque na hora que você vai trazer uma palavra, por exemplo, num tipo de velório como esse, em que as crenças não são a mesma, não compartilham das mesmas crenças às quais eu creio, porque eu creio na ressurreição, e o público que estava ali não crê nas mesmas coisas que eu,
é uma situação complicada. Então, geralmente em velório todo mundo fala que foi para o céu, né? Mas numa situação como essa, como eu poderia falar alguma coisa nesse aspecto, né? A gente trazia uma palavra de esperança e procurava falar a respeito de Jesus para os vivos que estavam ali, mas procurava evitar de toda forma de falar do morto, né? Porque não tinha muito o que dizer, né? E procurava falar com relação àqueles que estavam vivos e principalmente a questão da família. Mas então, nesse aspecto, entre o cristianismo e as demais religiões, é o cristianismo, e somente o cristianismo, que anuncia a crença na ressurreição, que diz que a morte ela está com os seus dias contados. A morte ela tem um domínio e de um tempo determinado, mas ela não é sobre tudo, ela não é uma condição eterna. No aspecto que eu estou apontando, claro, estou dizendo a questão da morte física, especificamente, né? A Bíblia fala sobre 2 tipos de morte, e ela fala também a respeito de 2 tipos de ressurreição. Certo? A primeira morte, vocês que estão aqui, ainda não passaram. Irão passar. Ou então, torça para Jesus voltar antes disso. Senão, provavelmente nós iremos passar. Essa é a primeira morte. A segunda morte, eu creio que nenhum de vocês irá passar por estarem em Cristo Jesus. Amém? Que é a segunda morte, que não é uma morte necessariamente física, mas com certeza implica na condenação eterna para todos aqueles que não creem em Cristo. Esses serão condenados e trarão sobre si mesmos uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Morre nessa condição de separação e depois é condenado, em definitivo, para uma morte, então, eterna, longe de Deus. Também a Bíblia fala sobre 2 ressurreições. A primeira ressurreição aconteceu em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, ressuscita com Cristo Jesus. Então, todos nós que estamos aqui, que cremos em Cristo, já ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? Isso não sou eu quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Paulo fala isso, que aqueles que estão em Cristo ressuscitaram juntamente com Cristo e estão assentados nas regiões celestiais. Amém. Ponto. Essa é a primeira ressurreição. Então, o que acontecerá com a gente é um processo inverso. Enquanto que nós ainda não morremos fisicamente, mas provavelmente morreremos, mas não passaremos pela segunda morte, aqueles que não estão em Cristo morrerão e depois morrerão novamente. Nós, é o contrário disso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porém ressuscitamos em Cristo Jesus, portanto já participamos da primeira ressurreição, e nós, além de não passar pela segunda morte, nós também ressuscitaremos. Portanto, haverá uma segunda ressurreição para nós. Amém? Todos os mortos irão ressuscitar para depois serem condenados eternamente. Porém, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão a segunda ressurreição para estar eternamente com Jesus. Portanto, aqueles que estavam mortos e estão ressurretos não podem mais passar por a segunda morte. Amém? Amém? Aqueles que já ressuscitaram com Cristo Jesus não podem novamente voltar a morrer. Amém? Isso é teologia, meus queridos. Isso é Bíblia. Certo? Essa é uma verdade bíblica. Quando eu afirmo coisas assim, como pastor, como teólogo, como mestre, todas essas afirmações que eu estou fazendo, a gente está fazendo isso tendo a Bíblia como fundamento. E aí existem conclusões para mim, lógicas, que eu não tenho como aceitar outras propostas teológicas que venham a confundir, a confrontar essas verdades bíblicas. Porque para mim não tem sentido. Se eu estou ressurreto em Cristo Jesus, não tem como eu, por exemplo, como algumas teologias que tem por aí. Eu estou ressurreto, aí eu peco, eu morro novamente. Aí eu me arrependo, ressuscito novamente. Aí eu peco, morro novamente.
Aí eu me arrependo, ressuscito novamente. Biblicamente falando, isso não tem fundamento algum. Paulo fala que nós ressuscitamos com Cristo Jesus e já estamos assentados nas regiões celestiais. Então, ponto. Ponto. Amém? Diga amém. Então nós temos esse texto de João tratando a questão de Lázaro, que era um amigo de Jesus, que havia morrido, certo? Quando Jesus ouve falar dessa notícia lá no versículo 4, de que ele estava morto já, Jesus fala que, aliás, vem a notícia de que Lázaro está doente. Jesus fala assim, olha, não se preocupe, porque essa doença não vai acabar em morte, lá no versículo 4. Eu acho isso meio que irônico da parte de Jesus, né? Como assim não vai acabar em morte, sendo que o cara morre logo depois? Certo? Então Jesus, sabendo que o cara estava doente, Jesus sabendo que o cara iria morrer, porque o texto depois fala que ele sabia que o cara ia morrer, ele ainda assim coloca essa questão, e se não acabará em morte. Aí o sentido que Jesus está utilizando aqui é que não será uma morte contínua, uma morte permanente. Ele irá morrer, porém eu vou lá ressuscitar, que depois ele vem e fala sobre isso. Jesus ainda fica 2 dias então, sabendo que ele está doente. Jesus ainda se segura um pouco ali, 2 dias antes de ir lá ver Lázaro. Aí no versículo 8, fala assim que Jesus, apesar de saber da notícia, aonde Lázaro estava doente, o povo que estava ali queria matar Jesus. De toda forma, lá no versículo 8 fala isso. Os discípulos falam assim, olha, os discípulos falam para ele assim, tá, mas você quer ir lá para ver Lázaro, mas, cara, as pessoas lá querem matar você. Se você voltar para lá, as pessoas vão matar você. E aí no versículo 11, diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. O texto fala, lá no versículo 11. E aí no versículo 12, olha só o que os discípulos pensam a respeito disso. Pô, Jesus, se o cara está dormindo, e você quer ir lá acordar o cara, qual que é o sentido disso? Os caras estão querendo matar você, e você quer ir lá só para acordar o cara? Ô, bando de discípulo burro esse, né, cara? Mas tem sentido. Na mente deles, isso tem todo sentido. Jesus está querendo ir lá acordar o amigo que está dormindo, sabendo que as pessoas lá querem matá-lo, né? E eu falei assim, cara, você quer ir lá só para isso? O versículo 12 diz isso, meus queridos. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. É uma tentativa de falar assim, cara, tira isso da cabeça, deixa ele lá. Aí no versículo 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Alguém tinha falado para Jesus que Lázaro tinha morrido? Não. Ninguém havia dito nada para ele. Mas ele sabia que Lázaro tinha morrido. E aí, quando Jesus está falando que está dormindo, isso significa que está morto. Então, quando a Bíblia vai falar aqueles que dormem no pó da terra, a Bíblia está dizendo então aqueles que estão mortos. Ok? Então, estar dormindo é estar morto. Porque existe uma teologia, que é a teologia da mortalidade da alma, ou seja, não é da imortalidade da alma, mas é da mortalidade da alma, que propõe que quando você morre, você fica literalmente dormindo. Acontece um transe na tua alma, no teu espírito, e você fica nesse estado de transe. De alguma forma, teu corpo está lá, volta ao pó, mas a tua alma, o teu espírito entra num estado de transe, e então você fica lá no cemitério, lá no caixão, lá, em transe, dormindo. A tua alma ainda está ali e você está em transe. É o que algumas pessoas acreditam. Agora, se vocês quiserem abrir, vocês abram lá no texto de 1 Reis, no capítulo 17, versos 21 e 22. O filho de uma viúva morre e Elias vai lá orar para essa criança ressuscitar. 1 Reis, capítulo 17, versos 21 a 22. E daí diz assim,
Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia. Amém? Então a alma estava ali dormindo? Não. Estava onde? Não sei. Não sei. Lá não estava. Era uma alminha penada que estava atormentando a vida dos outros? Não. Mas aonde estava? Estava em Deus. E aí Elias vai lá e ora para que a alma volte para aquela criança. E aquela criança então ressuscita. Amém? Volte. Não estava lá. Volte a entrar nessa criança. Estão entendendo isso, meus queridos? Que algo acontece comigo e com você, que quando a gente morre, alguma coisa sai. Teve gente que já fez até medição do peso da alma, sabia? Uma vez eu li um artigo que pesava a pessoa enquanto viva e quando ela expirava, pesava, e daí chegaram à conclusão que a alma tinha 100 gramas, uma coisa assim. Olha, tem umas almas aí que eu acho que pesa mais do que isso, viu? Mas, em todo caso, tentaram pesar a alma. Então, Jesus tem a consciência disso. Quando ele fala está dormindo, ele está falando está morto. Ok? Está morto. E ele sabia disso. E ele vai para lá então. Aí Jesus ele diz assim: vou até lá ressuscitar Lázaro. Ele fala: eu vou ressuscitar. E aí Tomé, lá no versículo 16, olha o que acontece. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Isso que é discípulo, que acredita no seu mestre, tem uma confiança total no seu mestre. O que eu admiro em Tomé é que, apesar de ele ser um descrente, PhD em descrença, um racionalista por excelência, o cara é macho, né, cara? E o cara ainda assim, ele é desprendido dele mesmo, ele está disposto a ir lá e morrer com Jesus. Mesmo que ele não acredite que Jesus vai lá ressuscitar, porque quando Jesus falou que vai ressuscitar, ele deve pensar assim: Jesus está de zoeira. Jesus está querendo matar todo mundo, está querendo que a gente junto, né? Está querendo morrer e que a gente vá junto com ele. Então vamos lá, vamos morrer com o homem. Entende? Então, Tomé, quando Jesus fala assim: olha, estou indo lá ressuscitar Lázaro, Tomé ele entende assim: vai nada. E a gente vai morrer tudo junto ainda por cima. Então, além de ele não acreditar que Jesus podia ressuscitar Lázaro, ele ainda acredita que eles vão morrer tudo junto. Mas ainda assim ele vai. Ainda assim ele vai. Eu queria que muita gente assim que não acredita em milagre olhasse para a vida e, por exemplo, de Tomé e se dispusesse ainda assim a seguir Jesus, a obedecer, a encarar o desafio. Jesus desafia eles, falou: vamos lá. E eles vão e seguem. E o que acontece? Por eles seguirem o mestre, aí eles chegam lá, e olha só, quando eles chegam lá, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Jesus havia ressuscitado a filha de um centurião, que também já havia morrido, mas havia morrido recentemente, e ela ressuscita. Nesse caso aqui, já havia passado 4 dias em que Lázaro estava morto. Então, esse tipo de ressurreição, eles não haviam presenciado ainda. E aí, tanto Marta quanto Maria, lá no versículo 21 e no versículo 32, elas duas tinham uma convicção com relação ao Senhor Jesus. Que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Eles tinham essa confiança. Que aonde Jesus está,
a morte não pode ter lugar. Eles tinham essa convicção. Porém, como Jesus não estava lá, o que acontece? Lázaro morre. Já fazia 4 dias, estava, cheirando mal, diz o texto. E aí olha só o que Marta fala lá no versículo 22 e no versículo 24. Aí acontece um conflito interessante. Ela fala assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela tem essa convicção. Marta fala: olha, ele morreu, faz 4 dias que está lá, mas eu tenho a convicção que se você quiser, algo acontece agora. Do que ela estava falando? Se Lázaro estava morto, e ela acredita que Jesus tem o poder de fazer alguma coisa ali, que se Jesus pedir alguma coisa para o Pai, algo acontece, o que vocês imaginam que estava na cabeça dela? O que Jesus podia fazer? Ressuscitar Lázaro. Não é essa a lógica da coisa? Certo? Aí Jesus responde: não, tudo bem, eu vou ressuscitar ele. Olha o que ela entende, lá no versículo 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ué, você não acabou de dizer, querida, que se Jesus pedisse alguma coisa ao Pai, seria possível acontecer? E quando ele fala que vai realizar tal milagre, você fala assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar, mas só no último dia. Mas o que você queria com Jesus então? Isso não acontece muitas vezes com a gente, quando a gente pede para Deus algumas coisas, e ao mesmo tempo que a gente pede, a gente duvida que é possível. Sabe, tem uma frase do filme Desafiando Gigantes, que é uma frase eu tenho carregado ela todos os dias, quando eu acordo. E é o que tem me movimentado. A frase diz o seguinte: se nós não estamos aqui para ganhar o jogo, por que nós estamos então? Repita comigo. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado. Não. Brincadeira. Mas repita comigo assim: se nós não estamos... Voltando. Se nós não estamos aqui para ganhar o jogo, por que estamos então? Por que a gente está aqui então? Por que a gente crê em Jesus, afinal de contas? É só para a gente ser salvo e vamos segurar até o último dia? Porque essa mulher parece ter esse tipo de fé, sabe? Esse tipo de fé: não, eu creio, mas deixa tudo para o último dia. Entende? É como se a gente vivesse uma espiritualidade no nosso dia a dia, tudo projetando somente para a última hora, para o dia que esses céus se abrirem, e a gente deixa de vivenciar as coisas que Deus tem para todos nós como igreja, no hoje, no agora. Eu creio que Jesus pode operar milagres, que Jesus pode mudar a minha vida, eu creio que Jesus pode salvar a minha família, eu creio que Jesus pode salvar os meus amigos, eu creio que Jesus pode operar a sua vontade nesse mundo, mas eu fico tudo projetando para algum dia, para alguma hora, mas agora nunca é o momento em que eu vivencio isso. Agora não é o momento. Daí essa frase começou a me trazer um pouco de reflexão acerca disso. Eu falei assim: Pipe, se você não está aqui para ganhar o jogo, por que você está então, cara? Se nós não estamos aqui agora para sermos essa igreja de guerra, essa igreja que peleja, usar essa palavrinha que eu nunca uso, para enfrentar essa batalha árdua. João Ferreira de Almeida encarnando aqui. Isso não é para a gente encarar isso agora, darmos nossas vidas por isso? Por que nós estamos então?
Amém? A gente está o quê? Estamos jogando bola ali para perder? Para apanhar do inimigo? Para ver as coisas se deteriorando e a gente não fazer nada? Aí Jesus, eu gosto em Jesus, porque o nosso Senhor, Ele não negocia com a sua vontade. Ele não negocia com esse mundo. Ele não negocia com os decretos desse mundo, com aquilo que esse mundo simplesmente traz e decreta. Quando Ele chega, a sua vontade é soberana. E a sua vontade, meus queridos, não está submissa as leis da física, não está submissa a minha e a tua vontade, está submissa simplesmente a sua soberana vontade sobre tudo e sobre todos, porque Ele chega e simplesmente assim, não, o seu irmão vai ressuscitar, o seu irmão vai ressuscitar e ponto final. Jesus não vai do outro lado da cortina e pergunta para Lázaro, Lázaro, você quer ressuscitar? Porque provavelmente Lázaro já estava lá no seio de Abraão, já estava vivendo a presença eterna de Deus nele, sua alma já estava já com Deus, essa é a revelação do Novo Testamento, já estava lá. Não sei se Jesus pediu para um anjo perguntar para ele, Lázaro, o seguinte, Jesus está aqui na aprontar uma com você, cara. As férias estavam acabando. Não, Jesus falou assim, não, eu sabia que ele ia morrer, segurei lá os 2 dias para ele morrer. Deixei 4 dias ele ficar bem podrinho. Bem morto mesmo. Para que tudo isso evidencie que eu vim do Pai. A família ali se lascando, chorando, sofrendo. E Jesus está ali, segurando a onda. E Ele chega e fala assim, olha, Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Porque é uma convicção da vontade de Deus na vida dele, na direção do Espírito na vida dele, porque ele não tem dúvida. Jesus tem a convicção, a certeza. Aí o texto me confunde um pouco, quando o texto diz assim, que Jesus chorou. Pô, mas Jesus não sabia que ele ia ressuscitar? O cara, por que ele estava chorando? Eu confesso, se eu estou num velório, e eu sei que o cara vai ressuscitar, eu não choro. Vocês podem me chamar de louco, do que for, mas eu vou ficar de boa. Agora, isso, o que é interessante em Deus é isso, é que Jesus, apesar de, antes desses 4 dias, ele saber que Lázaro ia morrer, ele está ali diante da família, vivendo o sofrimento, consciente de que ele irá ressuscitar Lázaro, ainda assim, Jesus, como o Deus encarnado, ele vivencia o seu tempo, o seu momento. Então, apesar das minhas e das tuas convicções, meus queridos, acerca daquilo que é eterno, acerca daquilo que virá, isso de alguma forma não significa que eu e você estamos proibidos de viver o momento. O momento que nós passamos, que pode ser o luto, pode ser uma depressão, pode ser uma decepção, pode ser uma falta de perdão para consigo mesmo. Jesus vivenciou exatamente o seu tempo, sabendo de todas as coisas, sabendo inclusive da sua própria ressurreição, mas ainda assim lá no monte, lá no Getsêmani, ele chora lágrimas de sangue. Então, a vida de Jesus é esse exemplo, claro e absoluto para mim e para você, de que por mais que a gente tenha fé, a gente tenha convicção, a gente tenha certezas em Deus, de tudo que virá, da ressurreição, do mundo vindouro, ainda assim, a Bíblia nos dá o privilégio, nos dá a liberdade de vivenciarmos o momento. Cada momento que nós temos para viver nesse mundo. Então,
Então nós devemos chorar quando é necessário chorar, nos alegrarmos, vivemos a nossa dor, o nosso momento, ainda que nós tenhamos as convicções de fé que a gente tem. Amém? Então Jesus está ali, vivenciando o momento, e o texto fala que ele chora. Ele chora por estar vivenciando a dor daqueles que estão ao seu derredor. No versículo 43, eu gosto porque aí Jesus está já diante do lugar onde Lázaro havia sido colocado. Jesus dá uma ordenança e fala assim: tirem a pedra, removam essa pedra da entrada da tumba. Aí o texto fala, no versículo 43, diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Ou seja, ele não sussurrou, ele não orou em pensamento, mas o texto fala que ele bradou em alta voz. Ou seja, ele gritou de onde estava. Gritou para Lázaro que estava lá dentro. E o texto diz assim, que ele disse: Lázaro, venha para fora. O texto diz: Lázaro, venha para fora. O poder da sua palavra. E ele fala isso, que é louco, né? Porque ele fala isso para um morto. Morto ouve, meu querido? Não. Como aquele cara ouviu? Quando ele proclama o nome de Lázaro, esse que estava com Deus, em questões de milésimos de segundos, essa alma, esse espírito desce novamente sobre aquele corpo podre que está lá. Em questão de milésimos de segundos, aquele corpo que está podre é absolutamente restituído à vida, sem nenhuma sequela. É restituído pela autoridade que há nesse homem chamado Jesus. Uma vez vendo o Ariovaldo Ramos pregando, isso há 20 anos atrás, quando eu tinha 5 anos de idade, o Ariovaldo Ramos falou assim, que provavelmente onde Lázaro estava enterrado, haviam outros mortos, porque geralmente as tumbas eram tumbas coletivas. Então provavelmente haviam outros mortos nessa tumba e provavelmente haviam outras tumbas, porque era uma localidade onde ficavam várias tumbas de pessoas. E ele disse que Jesus precisou dizer Lázaro, precisou proclamar um nome apenas, porque se Jesus fala morto ou morto ressuscite, era bem provável que todos os mortos que estavam ali ao redor tinham levantado naquele dia. Eu acho isso super interessante e eu acho isso bem válido. Porque haverá um dia, meus queridos, que quando os céus se abrirem e a trombeta soar, todos, exatamente todos os mortos irão ressuscitar. Todos, exatamente todos, irão ressuscitar. Aleluia e amém. E aí no versículo 44 diz assim: o morto, que já não está mais morto, saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Aleluia. Então quando me pergunto por que o cristianismo, Pipe, e por que não o budismo, por que não todas as outras demais religiões? Meus queridos, por duas razões. Primeira, é que o cristianismo, então, portanto, é o único que proclama que o nosso Deus tem autoridade absoluta sobre a morte. Amém.
que não há morte, não há morto, não há nenhum poder que pode segurar os mortos debaixo da terra. E que um dia isso terá fim. Quando Jesus vai ali e faz o que fez, ele está demonstrando a sua autoridade absoluta. Ele proclama: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a convicção e a certeza que eu e você temos em nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse 21. Hoje foi tocado no louvor, essa música. A partir do versículo 1 diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Fale aleluia. Amém? Não haverá mais morte. E aí, meus queridos, para mim isso é um decreto. É um decreto em absoluto que torna como incompatível, portanto, a crença na reencarnação. Porque a crença na reencarnação é um processo interminável. E a Bíblia está dizendo que não. Que a morte tem o seu fim. Portanto, não tem como eu e você morremos, ressuscitarmos, morremos, reencarnarmos, morremos, reencarnarmos, morremos, reencarnarmos, morremos, reencarnarmos. Porque o mundo que a fé cristã propõe para mim e para você é um mundo em que a morte tem o seu fim. Aí o autor de Hebreus, ele chega assim: porque o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. E aí o texto vem e fala: porque nesse grande dia não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, não haverá mais possibilidades de reencarnarmos. Amém? Não haverá mais possibilidades. Daí Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, para encerrar, a partir do versículo 42, diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Aleluia! Aleluia! Nós carregamos ainda em nós as marcas do homem terreno, de Adão. Mas na ressurreição, meus queridos, nós carregaremos as marcas daquele que é eterno. Aleluia! É o que Paulo está dizendo. Amém? Eu pensando a respeito da morte, dessa questão
Em especial, quando a gente lamenta profundamente, todo tipo de morte a gente lamenta, né? Não importa se morre uma pessoa com 110 anos, com 100 anos, com 80 anos, a gente lamenta. Porque é alguém que a gente ama e a gente lamenta. Mas com certeza nós lamentamos ainda mais quando é uma criança, um bebê, certo? E aí, geralmente essas questões ligadas, principalmente quando se trata de bebês, existe uma certa frustração, uma certa revolta, uma certa indignação com a soberania de Deus quando acontecem essas coisas. Mas a gente tem que entender o seguinte, e com isso eu não estou aliviando o problema e a dor que isso acarreta. Mas a gente precisa entender o seguinte, meus queridos. Do ponto de vista terreno, histórico, um bebê e uma pessoa que morre com 80 anos, a gente olha assim, puxa vida, não viveu. Mas se nós entendermos isso do ponto de vista de Deus e da eternidade, não há diferença. Quando Deus olha para mim e para a tua existência, Deus não olha para o tempo e para a história. Deus olha para você como indivíduo. E para Deus tanto faz. Tanto faz se você ir para Ele com um dia de vida, ou você ir para Ele com 100 anos de idade, para Deus tanto faz. Porque o tempo para Deus não funciona dessa forma. Em Deus a eternidade, ela é vista de outra forma. Aí quando isso acontece comigo e com você, nós temos que passar a enxergar a vida desse aspecto. Então, o Pipe tem 45 anos. Amanhã, está amarrado em nome de Jesus. Acontece um troço lá, sei lá. Um avião cai na minha cabeça. Só mata eu, mata mais ninguém. Os passageiros ficam tudo vivos, mas eu morro. Não é profecia, viu? Mas se isso acontece comigo, alguns vão lamentar. Aí de quem ficar feliz. Mas se você olhar no aspecto de Deus, para Deus não... a gente olha assim, pô, o Pipe só tinha 45 anos. Que diferença isso faz para Deus? Nenhuma. Qual que é o desejo meu, o desejo teu? Qual que é o meu maior e o teu maior desejo na vida? Não é ver Deus? Amém? Se a gente parar para pensar a respeito da nossa crença, no tipo de crença que nós temos, no tipo de lugar que nós queremos ir um dia, que é estar com Deus para todos sempre, a gente seria obrigado, meus queridos, a não termos medo da morte, a desejarmos a morte, a falarmos todos os dias as palavras de Paulo: para mim morrer é lucro. Para mim morrer é lucro. Eu não estou dizendo que isso facilita nós lidarmos com a morte. Mas para mim e para você, essa é a cosmovisão que deve dominar a nossa mente todo o tempo, todo momento. Amém? E o que era difícil para mim falar, por exemplo, nos velórios de não cristãos, era geralmente isso. Porque quando morre alguém em Cristo, aí fica fácil. A coisa mais simples do mundo e fácil é você fazer um velório de crente. Porque daí você chega lá, você fala assim que está num lugar melhor, está com Cristo Jesus, agora acabou a dor, agora acabou o sofrimento, agora não há mais medo, né? Agora acabou. Agora só há a eternidade. Agora, como é que você fala isso para uma pessoa que não é crente? Está num lugar melhor? Eu não tenho como falar isso. Então, quando um crente morre, a gente pode falar que morreu, portanto, lucrou com isso. Amém? Aí, continuando, que horas são? 7:55? Vou acabar em 3 minutos. Se eu não acabar, eu quero cair um raio na cabeça de vocês. O versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível.
Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, o que é dormir aqui? Morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados certamente. Ok? Nem todo mundo vai morrer, mas uma coisa é certa, que todo aquele que está em Cristo será transformado. No momento, num abrir e fechar de olhos, assim como foi com Lázaro, meus queridos. Estava podre, 4 dias podre. E aqueles que não estiverem no pó da terra, mas estiverem vivos, eu e você estamos aqui, vivos, com esse corpo corruptível, esse corpo que é terreno, esse corpo que não é o corpo celestial, mas é o corpo terreno, a herança adâmica ainda aqui. E ele está dizendo, no momento, versículo 52, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aleluia. Nós estaremos vivos. Quando essa trombeta soar, meus queridos, os nossos corpos serão revestidos de um poder, de uma imortalidade, de um novo corpo, de algo que a gente nunca experimentou em nossa vida, e nós experimentaremos. Um corpo que agora nunca mais estará sujeito ao pecado, a doenças, à morte, a qualquer mentira, a qualquer desejo que não seja apenas o desejo de estar na presença de Deus para todos sempre. E aí será o tempo da gente realmente viver, porque aí a vida vai começar, meus queridos. Aí o que a gente pensava que era vida aqui, e às vezes vida que a gente pensa e a gente até coloca acima dessa vida que é eterna, porque a gente negocia muitas vezes. A gente negocia essa vida por coisas que são dessa vida, e nós colocamos em risco, por causa dessas coisas, nós colocamos em risco essa vida. Eu acho que há coisas que a gente diz não, assim, para o pecado. A gente fala, não, Deus, me ajuda, eu não quero isso para a minha vida, Deus. E a gente sente a dor no espírito, por dizer não para o pecado, por não querer vivenciar essas questões do pecado na nossa vida. Eu creio, meus queridos, que o dia que nós estivermos no céu, a gente vai... Ufa! Graças a Deus eu resisti a isso. Graças a Deus eu encontrei graça para resistir a tudo isso. Porque quão triste vai ser para aqueles que estão no inferno não terem mais a oportunidade de dizerem ufa, mas apenas entrarem num desespero que é eterno, que é infindável, que não tem mais fim. No versículo 54, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Aleluia. Todo o decreto que a morte tem até então, e está aí, nesse grande dia, finalmente, ela perderá para sempre o seu poder sobre mim, sobre você. E aí nós viveremos, depois da segunda ressurreição, aquilo que é eterno. Eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Existe uma crença popular. Isso não é bíblico, mas isso é uma crença popular. Uma vez eu dando aula na Jocum, eu falei a respeito disso, isso gerou um reboliço lá dentro, porque as pessoas preferem acreditar em crenças populares do que acreditar na Bíblia Sagrada. Vocês já ouviram falar numa crença popular que se diz bíblica, se diz cristã, que diz que no céu você não vai lembrar de nada do que aconteceu aqui na terra? Isso não é verdade. Imagine que você morra hoje e você chega no céu e essa crença seja verdadeira.
Você chega no céu. Onde estou? Quem sou eu? Aí o anjo, aí o Pedro vai te receber no portão. Você, você é o Pipe. Ah, é? Uhum. De onde que eu vim? Não, você veio da Terra. Terra? O que é Terra? É um planeta lá. Mas Mas por que eu estou aqui? Não, você está aqui porque você é um pecador. Pecado, o que é pecado? Daí vem Jesus. Ó, eu morri por você. Mas morreu por quê? O que eu fiz? Não fiz nada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Meus queridos, eu quero lembrar de tudo. Porque o céu só tem o gosto que ele tem por causa do que Cristo fez por mim. Quero passar minha eternidade sendo grato a Ele pelo que Ele fez por mim. Lembrar de tudo. Jesus, obrigado. Eu quero olhar para os olhos dele por toda a eternidade, sendo grato por tudo o que Ele fez por mim. Porque Ele redimiu. Comprou. Não tem sentido nenhum eu estar no céu e não saber por que eu estou lá. Não saber o que eu fiz. Não saber o que Jesus fez por mim. Não tem sentido o Cordeiro Santo de Deus estar entronizado naquele trono e eu não saber por que eu estou lá. Vocês estão entendendo? A crença de que nós não vamos lembrar, e a igreja fala, não, a gente vai lembrar de algumas coisas, mas querido, não tem sentido isso. Entende? Amém? Amém? Eu quero encerrar com um único versículo, vocês não precisam abrir. Confie em mim. Apocalipse 2, versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Muito em breve, ou nós seremos transformados, meus queridos, por essa trombeta que soará, estaremos para sempre com o Senhor, ou nós ressuscitaremos para estarmos para sempre com o nosso Deus. Amém? Porque somente nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem o Deus da ressurreição. Somente nós temos o Deus da ressurreição. Somente nós temos o Deus da ressurreição. Se qualquer outra religião na face da terra que propõe, por exemplo, a reencarnação, e se isso for verdadeiro, eu não tenho do que temer. Porque eu sou uma pessoa que faço boas obras. Amém? Eu não acredito que exista algo mais evoluído do que nascer gente. Porque eu não posso crer que é evoluído você nascer uma barata. Então, se você está aqui como gente, você já é o máximo disso. Não tem como você reencarnar unicórnio. Qualquer bicho. Porque o máximo da evolução das coisas vivas é aquele que pensa, que tem escolhas, que ama, que é amigo, que ajuda o outro. Nós somos o máximo, meus queridos. Não o máximo no sentido de somos melhores, mas nós somos o máximo da evolução. Não tem para onde, daqui não tem para onde ir. Agora, se essas religiões estiverem erradas e não creem em Jesus, todas elas estão condenadas por não crerem naquele que é o Deus da ressurreição. Porque ele disse isso acerca dele mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Feche seus olhos. Senhor Jesus, talvez não haja um dia na nossa vida em que nós não nos deparamos com a realidade da morte, Senhor. Seja ela da simples natureza, seja ela dos noticiários, seja ela alguém próximo. Mas ela está aí, Senhor.
Mas eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, porque nós temos a convicção no nosso espírito de que esse tempo é um tempo que tem apenas um momento e que em breve ela se findará para todo sempre. Senhor, eu creio que todos em absoluto, desde Adão até o último homem, todos aqueles que dormem no pó da terra, irão ressuscitar naquele grande dia. Todos aqueles a quem amamos, Senhor, todos aqueles que já estão com o Senhor, irão ressuscitar, Senhor Jesus, nesse último dia. Deus, e nós cremos que aqueles que estiverem vivos nesse grande dia, da mesma forma, Senhor Jesus, serão revestidos dessa imortalidade, Senhor. E nós estaremos para todos sempre contigo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos a convicção e a esperança, Senhor Jesus, que a gente pode vivenciar o momento, Senhor, e nós choramos, a gente sente medo, a gente sente, Deus, na nossa carne, na nossa alma, as angústias de viver nesse mundo, Deus. A gente adoece, a gente sofre, Deus, nesse mundo. Mas obrigado pela convicção, Senhor Jesus, de que o dia em que eu morrer, em que nós morremos, Senhor, nós não precisaremos voltar mais nesse mundo e vivenciar esse tipo de realidade. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós morreremos uma única vez. Obrigado porque nós não passaremos pela segunda morte, Senhor. Obrigado porque nós já ressuscitamos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse grande e glorioso dia, Senhor Jesus, nós ressuscitaremos para estar contigo para todo sempre. Obrigado por essa convicção, por essa certeza, Senhor Jesus, que nós carregamos em nosso espírito. Em teu nome, Jesus, eu oro.